Grato a Ti, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por estar neste momento glorioso. Obrigado pela saúde, obrigado pelo emprego, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelos irmãos em Cristo, obrigado pela amizade grandiosa, sem fingimento, sem hipocrisia. Obrigado, Senhor, que nessa tarde, Senhor, nos ilumina cada vez mais a nossa mente, nossos olhos, para entender cada vez mais, meu Deus, essa graça maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, que continue sempre abençoando, né, o Teu povo, os Teus filhos, que está para Te glorificar e Te exaltar. Amém e amém. Graça e paz aos irmãos aqui, amém? Amém. Graça e paz aos irmãos aí do canal, né, Antônio Oliveira 080. Muito obrigado aos irmãos aí do canal que está sempre aí olhando, observando, entendendo esses vídeos, né? Deixa o seu like, irmão, aí nesse canal aí maravilhoso, Antônio Oliveira 080, né? Que tem como, né, como identificação essa placa aqui, que todos escolheram aqui, não tem um pastor aqui, o pastor é Cristo, todos escolheram essa placa aqui, ó, o Ministério do Espírito, a identificação do canal Antônio Oliveira 080, isso é muito bom, é gratificante, irmão, entender você aí que do canal, né, que ouve, né, a palavra de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o verdadeiro Deus, o Criador. Não existe mais o Jesus da carne, não existe mais o sangue, não existe mais o corpo de Deus. Ele é Espírito e importa quem adore, adore em Espírito, amém, querido? Então, muito obrigado a você do canal aí, que tem se inscrevido, você que é chegado novo aí no canal, né? Deixa o seu like, comenta, envie essas mensagens para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, né? Quem é que está do seu lado, quem é que é próximo do seu aí, né? Da sua vida, para você enviar essas mensagens que está libertando muitas pessoas no Brasil e no mundo. Por quê? O sistema religioso entrega algo, né, podre. O sistema religioso entrega algo que você não entende, você não compreende. Eles fazem de você preso, escraviza você, para você não obedecer a Cristo e obedecer a homens. Então nós devemos obedecer a quem? A Cristo, nosso Criador, não a homens. Amém, querido? E hoje o tema da mensagem é um tema muito glorioso, muito explicativo, muito esclarecedor. O tema da mensagem é: para que Cristo se revelou a Paulo? Vou ler de novo. Para que Cristo se revelou a Paulo? Nós sabemos, irmão, que quando Jesus escolhe na sua carne, ele escolhe 12 discípulos, correto? Mateus 10, 2. Está escrito lá que Deus escolheu os 12 discípulos e enviar a todas as nações, menos passasse por Samaria. Porque Samaria era uma comunidade onde tinha os gentios. E o gentio, Deus tinha um objetivo diferente com o gentio. O gentio era separado, o gentio não tinha nada a ver com a lei, não sabia o que era a lei de Moisés. Eles eram separados da comunidade de Israel, não participavam da circuncisão. Porém o gentio era outro objetivo de Deus no futuro. Porque já vinha, né, com uma profecia desde o livro de Isaías 42:6, Isaías 49:6, então era profecia para o gentio. E no futuro, depois da profecia que era escrita no livro de Isaías, viria Paulo para cumprir essas profecias. Agora a pergunta o tema é esse: para que Cristo se revelou a Paulo? Irmão, isso aqui é muito interessante, é muito gostoso você compreender isso. Todos aqui sabem que Paulo era um perseguidor da igreja. Da igreja era vida, não era parede, né? As pessoas, instituição aí fora tem a igreja, né, como parede. Vamos para a casa de Deus, vamos para a casa do Senhor. Isso é uma grande mentira, porque você é a casa. Não tem como casa ir para casa. Você é a casa e o Cristo reina dentro de você. Então, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus. É uma grande farsa, é uma grande mentira. É você que é a casa, é você que é o templo. Não tem como casa ir na casa, você é a casa, amém, querido? Então, Cristo se revelou, né, para Paulo, para quê? Irmãos, nós sabemos que Paulo judaizante, era judeu, né? Ele servia a Deus, dizendo que servia a Deus no farisaísmo. Paulo era
né? Obedecia os seus pais, né? No farisaísmo, e ele era jovem, irmão, e era aquele homem, né? Que ele imaginava que ele sabia de tudo, né? Paulo imaginava que ele sabia de tudo na lei, mas Paulo, né? Não estava agradando a Deus, não estava agradando o coração de Deus, não estava agradando o Criador, né? Porque ele perseguia os discípulos, ele perseguia todo aquele que se convertia ao Jesus, né? O verdadeiro Criador. Então Paulo, ele era um perseguidor. E, irmão, depois que Cristo faz um encontro com Paulo, Paulo vira perseguidor. Paulo era perseguidor e depois Paulo passa a ser perseguido pelos, né, que era fariseu, aquele que era judaizante, aquele que era saduceu. Passou a perseguir Paulo, porque Paulo, todo mundo sabia da conduta de Paulo, todo mundo sabia quem era Paulo depois da conversão, né? Ninguém dava crédito a Paulo depois da conversão a Cristo, irmão. Mas a pergunta é, por que Cristo revelou-se a Paulo? Tem um objetivo, irmão, e esse objetivo nós vamos saber e entender agora. Não vai dar para mim falar tudo, irmão, porque a mensagem ela é curta, porque esse tema aqui, ele mas é muita raça de Bíblia, é muita raça de versículo. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, irmão. Outro dia a gente traz um ensino completo sobre isso aqui. Vamos lá abrir nossa Bíblia, Atos 26, 16. Quem tem seu celular, quem tem sua Bíblia, Atos 26, aqui já está o primeiro segredo. O primeiro segredo, o do porquê Cristo se revelou-se a Paulo, né? Eu não vou entrar lá onde Paulo se converteu, eu não vou ler nada daquilo lá, irmão. A gente já vai dar uma caminhada longa aqui, né, mais para frente, porque esse tema ele é muito longo. Hoje vai ser só uma pincelada. Então, Atos 26, 16. Quem achou pode ler. Agora levanta-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu, ao meu respeito do que lhe mostrarei. Tá vendo, irmão? Lê outro irmão aí. Ele leu aqui na NVI. Lê outro irmão aí. Quem achou no celular pode ler alto aí, irmãos. Pode ler aí. O irmão pode ler aí. Atos 26, 16. Eu botei o contrário, eu botei 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha só a profecia, ó. Paulo se converte no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, se converte, e ele disse lá, testemunhando, dizendo, olha, Cristo vai me aparecer ainda. Mas aonde Cristo ia aparecer a Paulo? Claro, irmão, que está lá em Atos 22, 17, quando Paulo estava orando no templo, né? Estava lá, Paulo estava orando, porque Paulo, antes de ele se converter a Cristo, Paulo, né, era judaizante, ele servia a Deus, dizendo que servia a Deus no farisaísmo. O que Paulo fazia? Paulo raspava a cabeça, Paulo jejuava, Paulo fazia voto, porque o que? Ele estava obedecendo a lei. Depois da ressurreição de Cristo, era a transição da lei para a graça. No corpo de Cristo, tinha tirado a lei espiritual, tinha tirado 100%, mas no físico ainda não, faltava cumprir a profecia de Jesus, quando ele sobe no Monte das Oliveiras e profetiza, irmão, sobre Jerusalém. Jesus chora lá no texto, Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44. Ah, se tu conhecesse aquele dia, te cercarão de trincheira de todo lado. Irmão, aquela profecia se cumpriu no ano 70. Quando destrói Jerusalém, quando destrói o templo, e Paulo, na conversão de Paulo, Paulo estava ainda na lei, irmão. Olha só o que é gostoso você entender isso aqui. Quando Paulo estava orando no templo, queridos, quando Paulo estava ali orando no templo, Paulo foi arrebatado, diz a Bíblia ali em Atos 22, 17, que ele cai em êxtase. Ele foi arrebatado em espírito e subiu ao paraíso e ouviu coisas inefáveis
que o homem não está listo a falar. Paulo recebeu uma coisa gloriosa, poderosa do Cristo, que ninguém subiu, irmão, no céu, a não ser esse homem chamado Paulo. Por que o sistema religioso não prega sobre Paulo, não fala sobre Paulo, não fala sobre o arrebatamento de Paulo? Porque não tem interesse. Esse assunto, esse tema, traz alívio na mente. Você passa a entender o que é a ressurreição de Cristo, você passa a entender o que é a incircuncisão, e você não vai mais obedecer a homem, você não vai mais dar dízimo, você não vai mais jejuar, você não vai batizar nas águas, você não vai fazer campanha de 7 dias, você não vai fazer mais consagração. Por quê? Cristo fez tudo no seu corpo. O objetivo de Cristo era salvar Paulo, tirar Paulo, né, do judaísmo, trazer para a incircuncisão, porque Jesus da carne já era ministro da circuncisão, e ele precisava trazer um ministro da incircuncisão. Olha só que gostoso, irmão. Olha só que maravilhoso que é você entender isso aí. Irmão, quando eu entendi isso aí, eu achei que me arrepia tudo. É gostoso demais você entender isso, irmão. É maravilhoso demais. Você não é pego mais por homem nenhum. Você passa a obedecer só o Criador. Hein? Não tem aquele negócio, você tem que vir, você tem que ir, você tem que ser, é assado, você tem que ser assim. Não, irmão, quem te doutrina é o Cristo. Você pode observar que quando Paulo se converte, Paulo nas suas 14 cartas, contém lá o que? A sã doutrina. A Bíblia não é a sã doutrina. As cartas de Paulo não é a sã doutrina. As cartas de Paulo contêm a sã doutrina, irmão. Presta atenção no que eu estou falando para os irmãos. A Bíblia não é a sã doutrina. As cartas de Paulo não é a sã doutrina. Mas a sã doutrina, ela contém nas 14 cartas de Paulo. É por isso que Pedro diz na sua segunda carta, versículo 16 e 15, difícil é entender a epístola de Paulo, é coisa difícil, ponto difícil de entender. Por que Paulo não entendia? Porque Paulo não subiu, ou Pedro não entendia. Porque Pedro não subiu ao paraíso. Quem entendia, sabe quem? Quem recebeu, né, da revelação de Cristo, coisas inefáveis. Pedro não recebeu, porque Pedro era da circuncisão. Pedro não entendia o que era circuncisão. Ele andou 15 dias com Paulo, o livro de Gálatas 1, né, e conheceu um pouco da graça. O seu segundo livro, ele passa a entender um pouco da graça, a gente começa a falar sobre a graça. Isso que é entender a revelação da graça de Deus, irmão. Quando Paulo lê isso aqui, quando Lucas escreve essa aqui, a Teófilo, o livro de Atos, ele disse assim: olha, Cristo me apareceu e vai me aparecer ainda outra vez. Ainda outra vez. Então Paulo precisava estar apercebido na entrada do Cristo na vida dele, do Espírito de Paulo. Porque, irmão, o interesse de Cristo é o nosso Espírito, não é a nossa carne. A nossa carne nós controlamos, a nossa carne veio do nosso pai biológico, e a nossa carne nós controlamos, né? Refrear a nossa carne é entender a natureza divina. Refrear a nossa carne é entender o que o nosso Pai requer do nosso espírito, né? Que nós sejamos o que? Prudente em saber viver a nossa vida. Então Paulo, irmão, para que Cristo revelou-se a Paulo? Para ser o que, irmão? Ministro. O que quer dizer ministro, irmão Leomar? A palavra ministro quer dizer, significa servidor, empregado, ajudante, assistente, servente, servo. Era o que Cristo era na circuncisão, servo da circuncisão. Cristo obedeceu a lei porque ele era servo da circuncisão. Está lá em Romanos, né, 15:8, diz lá que Cristo era ministro da circuncisão. Algumas palavras, alguns textos, algumas outras Bíblias diz que ele era servo da circuncisão. E Paulo passou o quê? Ser ministro, servo da incircuncisão. Isso que é interessante, irmão. Vamos ler aqui. Vamos entender aqui. Olha, Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 7. Nós vamos ver algumas passagens que Paulo fala sobre isso, sobre ministro. O porquê que Cristo escolheu Paulo. Amém, querido? Efésios 3, 7. Quem achou pode ler aí, irmão. Efésios 3, versículo de número 7. Deste-me, tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder.
Tá vendo? Me tornei ministro, irmão, pela operação do seu poder. Que poder é esse? É o que ele recebeu no terceiro céu, irmão, a palavra. Romanos 1 diz que o poder de Deus está em quê? E na palavra de Deus. Paulo diz lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, é a palavra que é poder de Deus, né? Não é homens que vêm lá de São Paulo, do Rio, que é poderoso, que é santificado, que é aquele que vem lá é fogo puro, aquele que vem lá, não, irmão, não gosto nem de falar isso, porque eu já servi muito. Eu já servi muito a homens, pensando que era homem de Deus. Sabia, irmão, que aquele líder é igual a você, filho? Só é igual a nós, é filho. O que ele tem de mais? Nada. A não ser filho, nada. Ele é ungido a líder. Homem ungindo o homem, não foi Cristo. Cristo já ungiu quem, irmão? Hein? Cristo já ungiu quem? Cristo urgiu quem? Nós como filho, irmão. Nós somos filhos. O nosso espírito foi santificado, justificado, regenerado. Nenhuma condenação há para aqueles que creem na ressurreição de Cristo, né? Isso é gostoso. A Bíblia diz lá em Filipenses 3,15 que nós somos perfeitos. Lá no Hebreus 12:23 diz que nós somos perfeitos nele. Colossenses 2,10 diz que ele é o cabeça e nos fez perfeito nele. Ele é o cabeça do principado e potestade, irmão. Ele é o cabeça de quê? Principado e potestade. O que é principado e potestade? São as autoridades espirituais em Jerusalém que não deixavam Paulo pregar o evangelho da graça de Deus. Ele era como mensageiro de Satanás, que ele se revela em 2 Coríntios 12:7. Veio Satanás com a sua mensagem aqui, para impor um espinho na carne. Mensageiro, irmão, é alguém que traz uma mensagem. Satanás não traz mensagem porque ele não é um ser, ele não é um Deus, ele é simplesmente aquele que dá assistência ao sistema religioso, aquele que dá dinheiro ao sistema religioso, aquele que gera mamão ao sistema religioso. E as pessoas ficam com medo disso, dizendo que o diabo está aí, o diabo está cá, o diabo está lá. Não, irmão. Você sabe quem é o diabo, irmão? É a nossa carne. O diabo, Pedro, em 1 Pedro 5,8, diz lá que o diabo anda tragando como leão, caçando a quem ele possa tragar, ele anda ao derredor. Quem é que está aí derredor? Olha aqui, cadê Satanás? Cadê ele, irmão? Mas cadê ele? Como eu vejo aqui? É a nossa carne, irmão. Hein? O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,19 que as obras da carne são como manifestam, qual são? Idolatria, feitiçaria, inimizade. Tem uma lista, irmão. Tem uma lista. Marcos 7,20 diz lá que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, a prostituição. Irmão, tem uma lista, até a loucura. 23,7, Marcos 7,23. Então, irmão, quando Cristo escolhe, revelou-se a Paulo, era para Paulo ser ministro do Evangelho da graça de Deus. Ele me deu o dom da graça para ser ministro. O que é que eu faço aqui hoje? Eu sou ministro, eu também estou como ministro. Estou ministrando a palavra para você entender a natureza divina, entender o seu Criador, o propósito de Deus na sua ressurreição, os benefícios da cruz. O que é que Paulo pregava a não ser Cristo crucificado? Coríntios capítulo de número 1. Paulo pregava o quê? A não ser Cristo crucificado. Em Romanos 7,4 diz que ele, olha, vocês têm que crer naquele que ressurgiu dos mortos, né? Você tem que crer, porque você tem que servir a outro, não lá o Cristo da carne. Em 2 Coríntios 5,16 diz lá que a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo, irmão. Olha que coisa linda você entender isso aí. Isso é maravilhoso. Então Paulo se torna um ministro, né? E o interessante, irmão, que a palavra ministro significa servidor. Paulo servia, irmão. Paulo, como ministro, era um bom servidor, tá? Como Paulo servia, irmão? Porque ele tinha amor ao próximo. Para ele deixar tudo. Porque aquele homem, irmão, estudou aos pés de Gamaliel durante 3 anos. Olha que Gamaliel era um rabino da era cristã, hein? Mestre da lei. Então o homem sabia de tudo. Paulo passou a entender tudo sobre judaísmo, sobre o que era o farisaísmo. Por isso que Paulo lutava, dizendo que estava fazendo a obra de Deus, irmão. Muita gente aí está dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas a obra de Deus já foi feita no Calvário. Cristo se revelou.
O seu sangue carmesim salvou, libertou, transformou. Oh, aleluia. Isso é muito importante você entender isso, irmão. É muito importante você entender isso. Vamos lá, irmão. Para Romanos 13, 4. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 4. Para que Cristo se revelou-se a Paulo? Esse é um tema muito gostoso. Você que é inscrito do canal, né? Assista esse vídeo aí com atenção para você entender sobre o ministério de Paulo. Sobre o porquê que Cristo se revelou a Paulo. O que quer dizer ministro? O ministro, ele tem que fazer você entender a ressurreição de Cristo. É o que Paulo fazia. Fazia o povo gentil entender a ressurreição de Cristo. Se o seu líder religioso não faz você entender a ressurreição de Cristo, sai fora dele. Sai fora daquela instituição. Porque vai te passar para trás. Vai te fazer presa. Vai te batizar nas águas. Vai fazer você jejuar. Vai fazer você escravo. E você como escravo, irmão, você fica como filho bastardo, não como filho de adoção. Ô glória, isso é muito importante você entender isso. Vamos lá, quem achou pode ler. Pois sirva a Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, ela não porta a espada sem motivo, e sirva a Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Olha, irmão, olha o objetivo de Paulo. Ele era servo, ministro, para quem praticava o mal. Que mal? Mal espiritual. O mal que o bem era da cruz, e que não era da cruz era o mal. E Paulo combatia esse mal como ministro, como servo da justiça. Né? Paulo que olha, eu vou servindo a Deus, combatendo o mal e servindo a Deus de toda maneira para combater o mal das pessoas que trazia. Irmão, tem tanta pessoa que traz o mal para a mente humana acerca da espiritualidade. É por isso que Paulo falou em 2 Coríntios, irmão, 2,14, 1 Coríntios, 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O que é um homem natural? É sem conhecer a palavra. É ser guiado pelo cego, ambos cairão no buraco. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, é esse que é guiado por um líder religioso, dizendo que você tem que trazer a 10ª parte, dizendo que você tem que passar pelas águas, dizendo que você tem que jejuar, dizendo que você tem que fazer a campanha de 7 dias, de 3 dias, de 30 dias, consagrar. Esse é o líder, né, irmão, que não entende nada da ressurreição de Cristo. Ele entende, né, lá do Jesus da carne, o Jesus de Nazaré. Isso é importante você entender isso aí, queridos, amados. Vamos lá, olha só, os irmãos vão entender aí, ó. Colossenses, eu quero que 2 irmãos leiam Bíblia diferente, para os inscritos aí entender. Na dele aqui vai falar servo, né, que ele está lendo, outros vai falar ministro, isso é bom, um bom esclarecimento. Colossenses 1, 23, vamos lá. Colossenses 1, versículo de número 23, para os inscritos entender, os irmãos também entender, para ser bem esclarecido o entendimento aqui nessa noite, irmão. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Desde que continue alicerçado e firme na fé, e se afaste da esperança do Evangelho que vocês ouviram e de que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha, Paulo era o quê, irmão? Me tornei o quê? Ministro. Agora lê você, na sua Bíblia vai falar servo lá. Desde que continue alicerçados e firme na fé, sem afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E esse é o Evangelho qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro, ele achou aqui... Aqui é NVI. NVI, tá. Então ele achou NVI aqui. Isso daí. Então ministro, tem algumas bíblias que falam servo, mas é o mesmo sentido, irmão. É igual Jesus lá, Romanos 15, 8, ele era ministro da circuncisão. Algumas bíblias dizem que é servo da circuncisão, mas é o mesmo. Então Paulo era ministro, mas ministro significa servidor, empregado, ajudante, assistente e servente.
E o melhor, servo. Irmão, coisa gostosa você servir ao seu papai. Você já pensou você sair por aí pregando o Evangelho da Graça? Você tem que reverenciar o seu papai, que é pai do seu espírito. Hebreus 12, 9, Hebreus 12, 23, Isaías 42, 6. Ele é pai do nosso espírito, irmão. Reverenciar o Criador é você dar testemunho do Criador, que é pai do teu espírito. Tem muitas pessoas aí dando testemunho do pastor A, do pastor B, aquele missionário que vem de São Paulo. Nossa, aquele homem é de Deus. Aquele homem, nossa, eu fui lá na reunião ontem, lá o fogo caiu. Olha, aquele homem pregou ontem que batizaram com o Espírito Santo e o fogo caiu. E dando testemunho daquele homem. E de Cristo? Será que nós damos testemunho do nosso Criador? Pregar o Evangelho da Graça é Atos 20, 24. Paulo testemunhava do Evangelho da Graça. Está escrito lá, Paulo testemunhava do Evangelho da Graça. Então nós como filho hoje, que o Evangelho é eterno, o Evangelho não se acabou não, irmão. Tem muitos pregadores da graça aí dizendo que você não precisa reunir, hein? Que você hoje é filho, acabou aquilo tudo. Irmão, isso é mentira, tá? Esse rapaz está poluindo a sua mente. Olha como bom que os irmãos vivam em união. Davi falou isso. E Paulo reunia também com os irmãos. Mas na área 70 acabou tudo. Acabou tudo. Então a aliança eterna, ela acabou ali no ano 70. Tem pregador da graça dizendo isso, irmão. É por isso que eu não gosto muito eu gosto disso aqui, ó, Bíblia. É uma coisa que eu gosto escrito do canal, os irmãos aqui, ó. Bíblia, papel e caneta. É por isso que a gente faz 4, 5, 6 estudos, né? Os irmãos escolhem aqui, a gente não sabe o que pregar. Eu queria pregar todos 5 aqui. Cada um um pouquinho, né? Cada um pouquinho. Mas o tempo é corrido, a gente trabalha. Mas, irmão, é agora que é a chave da vitória. Vamos lá. 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6. Para que Cristo se revelou a Paulo? Agora, aqui é a chave da vitória. Vamos lá. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Presta atenção, irmão. Olha o que Paulo falou aí, ó. Ele nos capacitou para ser ministros. Não é ministro não, ministros. Tem um S lá, irmão. Tem, irmão? Ouvi, não tem? Tem, ministros. Ministros. Então Paulo, ele tinha que ter ministros para pregar o Evangelho da graça de Deus. Timóteo, Tito, hein? Era todos ministros. Por isso que nós chamamos aqui, eu sou ministro e todos aqui são ministros. É por isso que não existe um pastor, um líder aqui, porque pastor é quem? Cristo. Ele que é o Criador, é Ele que comanda. É muito importante, irmão, nós entender isso aí. Então, Ele nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança. Irmão, que coisa gostosa você entender isso aqui. Que coisa maravilhosa você entender isso aqui. Agora, irmão, nós vamos lá para Romanos 15. Romanos 15, versículo 16. É muita Bíblia aqui, irmão, não dá tempo. É muito versículo. Vamos lá, Romanos 15, 16. Desde ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, como deve ser sacerdotal, de proclamar o Evangelho de Deus, Olha, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, tá vendo? santificados pelo Espírito Santo. Nossa, irmão, eu fico de boca aberta com o Evangelho da graça de Deus. Irmão, às vezes eu fico me perguntando, será que eu sou digno de receber esse Evangelho da graça de Deus? Sou sim, porque sou chamado, escolhido, como todos nós aqui chamados, escolhidos. Irmão, quando você conhece esse Evangelho da graça, você nunca mais você volta atrás. Ninguém volta atrás. A não ser que você tenha um pezinho lá, né? E gosta de carregar mala. Aí você volta. Ui!
né? Então, nós que somos chamados, você não volta mais a dar aquele dinheiro, irmão. Você vai comer seu bife acebolado e falar glória a Deus pelo alimento, hein? Você vai botar aquela cebola, aquele bife acebolado e vai comer, danado. Agora você não pega mais o meu não, porque agora eu glorifico o meu Pai do meu Espírito e vou comer meu bife acebolado. Você não vai, você vai trabalhar, porque diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses 3:7, e aquele que não quiser trabalhar, melhor que não coma. Vai trabalhar, vai puxar enxada, líder. Não tirar a lã das ovelhas. Não, você não precisa tirar a lã das ovelhas. Você tem que trabalhar, você tem que mostrar ao povo, né, que é espelho lá na igreja, que é filho do Criador, que você é um bom sacerdotal espiritual, e não é aquele que tira as lãs das ovelhas. Irmãos, o negócio é muito sério. O Evangelho da Graça tira a máscara de muita gente. O Evangelho da Graça, irmão, tira tudo aquilo que não presta da mente do filho. Tira. O líder religioso, né, de muita instituição aí. Eu tenho aqui um tema ainda que eu vou trazer ele aqui, que é 5 instituições que estraga, que destrói a mente. Eu vou falar 5, mas é milhares, irmão. E o Evangelho da Graça, ele foi escondido, o Evangelho da Graça, ele foi ocultado desde a era de Paulo. Depois que Paulo morre, ele falou em Atos 20:29, depois da minha partida, aparecerão no meio de vós lobos devoradores, que não pouparão as ovelhas, e nascerá de vós mesmo. Não era ladrão, não era o Satanás não, irmão. Isso aí do meio da turma que estava lá glorificando a Deus, dando glória a Deus. Oh, rapaz, é muito gostoso você entender isso. Olha, agora, qual era o objetivo de Paulo? Pregar a graça. Ele se tornou ministro. Aqui, irmão, se a gente for falar de Paulo, a gente tem que falar sobre apóstolo. Paulo era apóstolo também. Paulo era mestre também. Irmão, esse homem... Não é? Irmão, então peraí, vocês idolatram Paulo? Não, Paulo morreu. Paulo se tornou espírito. Ele está lá no céu, no paraíso com Deus. Paulo só recebeu o ministério do Espírito. Ele passou ministro de uma nova eterna aliança, que ela nunca se acaba, irmão. A nova eterna aliança, ela é para sempre. Foi por isso que o livro de Isaías 45:17, ele falou lá o quê? Olha, Israel será salvo com a eterna salvação, e nenhum deles serão envergonhados por toda a eternidade. Foi por isso que Isaías falou isso aí. Então Paulo, irmão, ele, em 1 Coríntios 3:10, diz lá que ele pôs o fundamento, e o fundamento, lá no versículo número 11, 1 Coríntios 3:10, diz que o fundamento é Cristo. Então, que fundamento que Paulo colocou? Era o dele? Não, Cristo era o fundamento, Jesus Cristo. Ninguém podia pôr outro fundamento a não ser por quem? Jesus Cristo. Era o Jesus de Nazaré? Paulo não citou o Jesus de Nazaré. O interessante, irmão, quando Paulo se torna ministro, ele foi chamado por Deus, como Moisés foi chamado, Jeremias foi chamado, né? Tantos outros profetas foi chamado, sem ser urgido por homens. Hoje você vê em grande instituição aí, homens ungindo homens. Irmão, tem alguns canais no YouTube aí, que eles derramam 1 litro de óleo de azeite em cima do cara. O cara tem que tomar um banho quase uma semana, um mês, para tirar o óleo do corpo. Porque é homem ungindo homem, o óleo, como diz o irmão Juscelino, tem que ser óleo galo, né? O nome do óleo tem que ser galo, não pode ser óleo nenhum no seu galo. O galo mais gordo que ele bota lá na mesa para comer com a sua lã. É isso aí, tem que ser o galo, porque o galo tempera mais aquele frango com a coxa bem grossa, não é verdade? O galo tempera mais. Então, queridos, eu não aguento, eu tenho que estar rindo aí, desculpa aí, inscrito do canal, eu tenho que estar rindo aqui porque é muito gostoso você entender o Evangelho e você ver aonde nós estávamos. Cego, sem ver, hein? Cego sem ver. Vamos dar um pulinho lá em Efésios 1. Os irmãos vão entender o que eu estou falando aqui agora. Cego sem ver. Olha o que Paulo fala lá.
Efésios 1, versículo 17 em diante. Vamos ler, irmão? Olha que coisa mais linda. Efésios, capítulo de número 1, versículo 17 em diante. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhe dê espírito de sabedoria Olha, e de revelação. Para aí, depois você continua. Espírito de quê, irmão? Sabedoria e de revelação. O que é que Paulo recebeu do terceiro céu? Revelação. Vai, continua, irmão. No pleno conhecimento dele. Pode continuar. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha, a riqueza, meu Deus, irmão. Continua, irmão Juscelino. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Oh, olha só que coisa gostosa, irmão, você entender isso aí. Irmão, você tem que entender que as forças de expressão, sentar à sua direita, não tinha dois deuses, tá? Isso era o judaizante que escrevia dessa maneira. Os hebreus, os judeus, né? E a tradução, sentar à destra da sua direita, né? É força de expressão isso. Nunca teve dois deuses, tá, irmão? Para entender isso aí. Então, irmão, o que Paulo diz depois que ele recebe a sua revelação da graça, irmão, é muito glorioso. Agora, nós vamos lá em Romanos 11, 36. Olha o que Paulo falou lá, irmão. Romanos 11, 36. Olha só que coisa linda, irmão. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, é isso? Isso. A ele seja glória para sempre. Amém. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Existe dois deuses, irmão? Lá não está escrito eles, não. Está escrito ele. Olha só o entendimento, irmão. Quando você entende isso, irmão, mas nós vamos terminar. Vamos terminar. Vamos terminar que a coisa é muito longa. Mas vamos ler uns versículos ainda, irmão. O mistério é profundo. Agora vamos ler um cumprimento aqui que Paulo falou. Vamos ler um cumprimento aqui. 1 Coríntios 15, versículo 8 até o número 10. Os irmãos achou aí? Pode ler, irmão. 1 Coríntios 15, 8 a 10. Depois deste apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor de todos os apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Eita glória, hein? Que coisa. Como Paulo fala assim, antes trabalhei mais do que ele. Ele está falando, quem se eles oculta aí, irmão? Os apóstolos, irmão. Quando Paulo ele recebe essa revelação, só tinha 4 apóstolos. Quem é, irmão? Vamos lá? Pedro, Tiago e João. Gálatas 2, né, versículo 9, né? Então, Pedro, Tiago e João. É por isso que é bom você entender. Quando Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 11, ele também cita também esses apóstolos.
ele cansa de falar que trabalhou mais do que eles. Por que Paulo? Paulo estava se exaltando, irmão? Não, Paulo não era exaltado. Paulo estava tremendo com a revelação que ele recebe do Cristo no paraíso, irmão. Paulo, ele tinha o objetivo de Paulo, era pregar o evangelho da graça, e o propósito de Paulo não era ver o grande juízo que via sobre Jerusalém. Paulo não veria o juízo de Jerusalém, porque não era profecia. Quem viu o juízo de Jerusalém foi João, porque era profecia. Capítulo 21 de João. Então Paulo se tornou um ministro do evangelho da graça, e depois da morte de Paulo, irmão, esse evangelho foi ocultado. Os líderes religiosos que servem a Mamon, que serve o Senhor chamado Mamon, né? Mateus 6, 24, 2 senhores, o Deus do céu e Mamon. Meu Deus, quando eu entendi isso, os dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E quem você está servindo? O seu Criador ou o Mamon? Quem é Mamon? O líder religioso que pede Mamon, ele é o quê, irmão? Mamon. Ele é mana, ele é carvão. Ele é bufunfa, ele é arame. Então, meus queridos irmãos, para terminar aqui, irmão, vamos lá em Colossenses 1, 25. Vamos lá. Colossenses 1, 25. Para que Cristo se revelou a Paulo? Esse é o tema. Colossenses 1, 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, porque Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Tá vendo, irmão? Tornei o quê? Ministro de responsabilidade. O que é responsabilidade, irmão? Responsabilidade é você ter responsabilidade com aquilo que você está servindo, irmão. Servindo, ministro, servidor tem que ser empregado, ajudante, assistente, servente e servo. Responsabilidade. Não é brincadeira. A graça não é para brincar, irmão. A graça é para constituir cada vez mais servo, mais ministro, mais irmão, porque o amor, diz Paulo, o amor de Cristo me constrange. Por isso que Paulo, ele prega desse jeito. O amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque o amor na graça, irmão, ele é sem hipocrisia. Sabe por quê? Quando não tem hipocrisia, porque não tem dinheiro, irmão. Onde tem muito dinheiro, tem muita hipocrisia. Você entendeu, queridos? Você entendeu, os irmãos abençoados? Aonde tem hipocrisia, tem muito mamão, tem muito dinheiro. Aonde não tem hipocrisia, aonde estão reunidos os irmãos, que ninguém é assolado, amedrontado para dar dinheiro, irmão. Esse é o segredo do evangelho da graça de Deus. Vamos para 2 últimos versículos, irmão, para nós terminar. Atos 13, 47. Os irmãos conhecem muito esse versículo aqui. Esse aqui foi o chamado de Paulo, que vai cumprir Isaías 42, 6, Isaías 49, 6. Vamos lá, Atos 13, versículo 47, para nós entender. Amém, queridos? Pois assim o Senhor nos ordenou, e eu fiz de você luz para que os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Tá vendo, irmão? Ele, como ministro, o que ele fez? Esse homem pregou para tudo quanto é lado. Por isso que ele diz que o evangelho foi pregado a toda criatura. Tem muito líder religioso dizendo que o evangelho tem que ser pregado, né, irmão? Tem que ser pregado sim, mas o verdadeiro evangelho da graça. Você é santificado, você é justificado, você é mais que vencedor, nenhuma condenação há no teu espírito, você é abençoado. É isso que tem que ser pregado. Quando o líder diz, vem para a casa do Senhor, para a casa de Deus, que isso já é uma mentira. Vem jejuar, vem consagrar, vem dar o seu dízimo, vem trazer tudo para o altar. Você está levando para ele, não é para Deus, irmão. Deus é espírito e ele é o dono do ouro e da prata. Joel. Porque só eles que prosperam, né? Só o líder que prospera. Só o líder que prospera, irmão. Só ele que melhora de vida, irmão Antônio. Os servidores, os empregados, os ajudantes, os assistentes, os serventes, os servos vivem só na miséria. Às vezes não dá para nem comprar uma bicicleta. Porque o líder religioso anda de Corolla, né? De Combat, ponto 4.8, só carrão, Hunter Rover. Eita, irmão, é você que está dando esse cara para andar isso aí. A sua lã está sendo tirada e você, como ovelha, está deixando a tesoura entrar. Para com isso, irmão, glória, para com isso.
Você é inscrito no canal, passa esse vídeo para seus irmãos aí do seu lado, do seu vizinho, em outra cidade, né? Até mesmo para o mundo. Esse evangelho da graça tem que ser expandido, tem que ser pregado, tem que ser falado a toda criatura, irmão. Para terminar, irmão, vamos lá. Para terminar, é muito versículo. Se eu for falar aqui, eu falo a noite toda. Mas, irmão, vai ter um dia aqui que eu vou ficar das 6 horas até as 4 horas, amém, irmão? 4 horas da manhã? É muito gostoso você falar do Evangelho da Graça. Vamos lá, Romanos 11, 6. Maria, glória, Maria. Ela concordou, amém. Oh, Maria. Romanos 11, 6. Quem achou pode ler. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. E se fosse a graça, já não seria graça. Tá vendo, irmão? Tem que ser pelas obras a graça, irmão? Não. Sim ou não? Não. A graça, se for pelas obras, ela é o quê? Anulada. Gálatas 2, 21. Paulo diz lá o quê? Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. 1 Coríntios 1, 17. Cristo não me enviou para batizar, mas sim. Vamos ler lá, irmão? Só o último para nós terminar. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 17. Vamos lá. Vamos lá, vamos ler, como diz o nosso irmão Geraldo. Vamos lá. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo na sabedoria e o poder de Deus. O que é sabedoria humana, irmão? Teologia, a irmã falou tudo. Sabedoria humana, teologia. Você tem que se batizar para comer a ceia, hein? Aí Paulo falou assim, lá no versículo 14: graças a Deus que eu não batizei vocês. Uia! Graças a Deus que eu não batizei vocês. Porque se eu batizar, eu anulo a cruz de Cristo. Vamos orar, irmão? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa mensagem, por essa palavra. Que esse vídeo, que essa mensagem, Senhor, ou aquele que vai assistir essa mensagem, repassa ao seu colega, os seus parentes, de um estado para o outro. Muito obrigado, Deus querido, nessa tarde que se acabou e chegou-se a noite, né? Nós aqui enviamos um grande abraço aos inscritos aí do canal. Enviamos um grande abraço à nossa irmã Bia, lá de João Pessoa. Enviamos um grande abraço à nossa irmã Kátia, lá do estado do Rio. O nosso irmão lá da Bahia, Roberval. Um grande abraço aí dos irmãos em Cristo aqui. Um grande abraço ao nosso irmão Jurandir de São Paulo, irmão Barbosa ali da Serra. Um grande abraço ao Alexandre, um grande abraço ao nosso irmão Elcio de Jesus, irmão Geraldo Moraes, Cristiano França, o Erivelto, todos aqueles que pregam a tua graça, Senhor. Que esse evangelho seja conhecido de todo mundo. Muito obrigado. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a Cristo?